Inclua-me Podcast. Muito bem, gente, sejam todas bem-vindos, bem-vindas a essa terceira edição do podcast Inclua-me, uma iniciativa ligada ao canal e ao blog TTS Supremo. Ambos estão aí na rede desde 2012, escritos e editados por este que vos fala. Hoje a gente vai abordar a questão a conclusão daquele projeto que eu mencionei semana passada com relação à mobilidade urbana e também as tretas com relação ao BPC. Fica ligado. Inclua-me Podcast. Inclua-me Podcast. Bom, gente, essa semana que passou eu publiquei 2 conteúdos. Publiquei um conteúdo aí relacionado ao Audiolab, ou Lab, como queiram, enfim. É o segundo vídeo que eu posto no canal sobre esse aplicativo em questão. Inclusive comprei ele. Ele tem ali possibilidade de compras, né, que vão de R$3 alguma coisa até outros valores e tal. Enfim, comprei ele por 13 alguma coisa. No vídeo em questão eu mostro ali como separar e juntar áudios. Ele é bem legal, mais de 30 funções gratuitas e tal, né? Enfim, né? Vale cada centavo, sugiro a compra, inclusive. Enfim. E o segundo conteúdo na verdade foi também um vídeo relacionado ao programa que eu estou utilizando novamente aqui para gravar esse podcast. Eu ia gravar ele no PC, deu preguiça, então eu estou explorando aqui ainda pela segunda vez os recursos do Spreaker Studio Podcaster, um programa aí que tem uma acessibilidade bem parcial. Ele tem alguns probleminhas com a postagem do podcast, enfim, mas vejam vocês, estou utilizando ele pela segunda vez, então, enfim, link para tudo que foi mencionado aqui na descrição. Inclua-me Podcast. Bom, eu mencionei semana passada então um projeto que foi encaminhado aqui pela Prefeitura de Porto Alegre, pelo prefeito, né? Pelo gestor público. Projeto aí que tinha como intenção, né,
tinha como intenção aí zerar o valor da passagem em alguns casos, né? A galera que tinha carteira assinada, enfim, reduzir o valor da passagem em outros casos a R$2 e enfim a R$1 para a galera que estuda e tal, mantendo já as isenções que existem. Isso precisaria ser financiado de alguma maneira. A alternativa encontrada aí pelo prefeito foi, dentre outras coisas, taxar os automóveis de fora da cidade. Bom, eu gostei desse projeto sobre vários aspectos, assim, comentei inclusive isso. Ouça um podcast da semana passada. Achei um projeto autêntico e conseguiria dar conta de alguns outros problemas que não apenas o da passagem, né? Que por si só já seria uma grande solução, mas é um projeto que, convenhamos, ele tinha algumas lacunas e, enfim, uma das críticas da oposição ao projeto era de que ele poderia ser um projeto eleitoreiro, preocupação que eu também tive, né, e manifestei semana passada. Também o prefeito foi criticado por estar, enfim, o pessoal andou insinuando aí que seria uma tentativa da prefeitura de ainda manter a extinção do cargo de cobradores, dando uma forcinha para as empresas, porque até então você não teria aí nenhuma obrigação ou contrapartida cobrada das empresas, né? Enfim, eu não sei dizer ao certo até que ponto essa crítica está correta, até porque eu não li todo o projeto. Eu li alguns artigos sobre esse projeto, mas eu preciso dizer para vocês que ele não passou. Houve essa lei, houve essa votação. Houve essa votação na segunda-feira e o projeto que foi encaminhado pelo Marquesan não foi aprovado, e ele deu algumas declarações. Assim, é importante que vocês acompanhem esse tipo de tema, que enfim, eu insisto, isso pode chegar na cidade de vocês, enfim, né? Se falou muito, né, de que o prefeito não estaria levando em consideração, por exemplo, os moradores pobres, donos de automóveis, moradores das cidades vizinhas, né, que seriam os que pagariam esse pedágio. Ficaria ali entre R$4,50, eu não lembro ao certo o valor, né? E o prefeito ele rebateu essa crítica dizendo: bom, então agora que os prefeitos dessas cidades aqui do entorno de Porto Alegre continuem amargando aí o fato de verem as pessoas pobres que não têm carro pagando aí algo em torno de R$5,50 para ir trabalhar. É uma crítica, enfim, né? Ele também reclamou de não ter recebido uma contrapartida dos que votaram contra. E eu mencionei que, nossa, a esquerda e a direita ficaram contra ele, né? Que eu saiba, a única corrente ideológica, o único partido até então que eu conheço que tem uma proposta sobre isso é o PSOL, tá? E o PSOL, a gente sabe que, apesar de eles não terem nenhum envolvimento, nenhuma denúncia contra eles, enfim, nada relacionado à corrupção, enfim, você em tese, se o pré-requisito para você votar numa pessoa fosse não ser corrupta e ser competente, eu acho que o pessoal ganharia todas as eleições. Mas a eleição não é uma coisa não é uma coisa lógica, é uma coisa emocional. Eu quero te convidar a que você pesquise e pegue o programa que foi elaborado pelo Jair Bolsonaro, que inclusive ganhou a eleição, e compare com o programa de governo que foi entregue para a sociedade pelo PSOL. Você vai notar, esquece essa coisa de ideologia, procure avaliar apenas a questão da qualidade do texto, das ideias, das propostas. Leia os dois, você vai chegar a conclusões aterradoras. Mas enfim, o PSOL, muita gente não gosta, são considerados o lado radical da esquerda, enfim. Mas até onde eu sei, é de lá que tem proposta. Eu insisto, eu acho que o caminho
para a mobilidade urbana, com certeza, é o transporte público gratuito e universal. Isso teria um efeito brutal na economia, isso movimentaria muito a economia. Eu conheço muita gente que muitas vezes não sai de casa lá para comprar alguma coisa, ou enfim, para consumir, né? Em função dessa preocupação com a passagem, né? Claro, você teria que pensar em mecanismos para fazer isso de maneira organizada, mas enfim, é bom que vocês saibam que existem teses que estão sendo pensadas aí em ambos os lados do aspecto ideológico aí, né? Então a gente vê uma proposta levantada por um cara que é de direita, enfim, né? Não se sabe ao certo qual era o cunho dessa proposta, se era eleitoreira ou se realmente o cara tinha intenção, mas o fato é que ele apresentou uma proposta, e eu espero que isso seja realmente pensado com muito mais afinco e muito mais profundamente nos próximos meses, né? Porque realmente a salvação aí, uma das alternativas para tornar o nosso direito de ir e vir algo mais viável, né? Enfim, né? Fazer a economia girar, diminuir o número de automóveis, diminuir o impacto ambiental, né? Eu só vejo benefícios, inclusive eu sou simpático ao MPL, à luta do MPL. Enfim, os caras têm todo o meu apoio. Este canal aqui é a favor do passe livre, gratuito e universal, sem fronteira, sem catraca, sem roleta, enfim, como você chama aí na sua região. Passe livre para todos, sem restrição. Inclua-me podcast. Bom, enfim, nós tivemos também nesta semana algumas questões relacionadas ao BPC. Uma galera foi convidada para estar presente numa votação lá em Brasília, e o que essa galera encontrou foram portas fechadas, cara, exatamente. Quando 2020 começou, a gente ficou sabendo que existia uma fila gigantesca no INSS para resolver algumas pendências aí, né? Todos esses pedidos de aposentadoria, enfim, né? E inclusive o governo na época cogitou a possibilidade de se chamar os militares que já não estavam na ativa para ajudar nessa fila. Uma coisa sem propósito nenhum. Se falou num preço de custo para treinar esses militares para dar conta desse trâmite burocrático que não tem nada a ver com militar, e sim com INSS, com Previdência. Mas enfim, é aquela velha história, né? Você tinha lá nessa disputa pelo poder, o pessoal da antiga gostava da cor vermelha, instrumentalizava, aparelhava o estado de vermelho. Esses gostam de verde, querem aparentar, né, de verde. Né? Não é nada mais que isso, né? Não tem diferença nenhuma, a diferença está na cor, né? Mas parece que o cara caiu em si, enfim, né? E agora vai recrutar profissionais do INSS que já estavam aposentados. Isso faz todo sentido, Como é que você não tem dinheiro para resolver uma questão, mas tem dinheiro para, enfim, né? Percebeu o lance?
Tem muitos aspectos assim relacionados à questão do INSS, a questão dos peritos, né? Esse ano a gente vai ter, esse ano vai ser colocado em prática a questão daquela avaliação socioeconômica, enfim, né? Mas vocês lembram no começo do ano passado como é que foi a coisa, né? Você tinha lá o governo recrutando profissionais, peritos, né, seduzindo esses profissionais com R$ 50, isso mesmo, 50 moedinhas para, enfim, para os caras, né, concluírem as análises, né, concluírem as perícias de modo favorável ao governo, né. Enfim, isso é um absurdo, o perito sendo reduzido a condição de fiscal, né? O governo não quis fazer concurso para fiscais, né? Em contrapartida ficou lá oferecendo R$ 50 por decisão favorável ao governo, né? Por caso resolvido, como queiram entender, mas o fato é que eu conheço muita gente, próxima a mim, gente conhecida minha, casos que a gente também ouve falar de pessoas que tinham o direito ao BPC, que chegaram lá e foram tratados com desprezo, né? Por um representante por um agente público, né? Que tiveram seus pedidos negados, a gente pobre, gente que, nossa, coisas horríveis e tal, enfim. Superado tudo isso, esta semana, um grupo que havia começado uma luta no final do ano passado, uma nova luta, uma nova etapa na luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Esse grupo começou a lutar pelo 13º para quem recebe BPC, algo que este blog, este canal, esse podcast, enfim, uma iniciativa da qual este que vos fala é totalmente solidário. Eu sou totalmente favorável, eu já disse isso antes, mas não custa repetir, eu não recebo BPC, eu trabalho com carteira assinada, mas eu sou totalmente favorável. Contem comigo para o que deve esse pequeno veículo que eu tenho na rede, que enfim coloco no ar aí a muito custo, e coloco na rede a muito custo, muita dificuldade, né? Mas esse espaço aí é de vocês, né? Não tem espaço aqui quem é contra isso, porque quem é contra isso já tem muita voz aí na sociedade, não precisa ter espaço aqui, né? Pois bem, haveria nesta semana uma votação relacionada ao assim, gente, é preciso fazer algumas explicações aqui. A grosso modo, eu não sou economista, mas eu sou metido, né? Gosto de ler alguns caras, enfim, né? Muitas vezes um governo, quando ele encontra uma solução, por exemplo, você tem um plano econômico, né? Esse plano econômico, ele nunca vai conseguir abarcar todos os setores da sociedade, nunca vai conseguir incluir todos os setores da sociedade, por questões, enfim, de inviabilidade mesmo, né? Você precisa de alguma maneira corrigir essas imperfeições que os próprios planos de governo têm, que os próprios regimes econômicos têm, e uma das maneiras de você corrigir essas imperfeições são ferramentas que recebem o nome de medidas compensatórias. Eu não consigo fazer o que eu deveria fazer ali, então eu crio um dispositivo que procura compensar isso de alguma maneira, né?
nesse sentido, como distribuição de renda, você tem planos que inclusive já foram postos aqui em prática no Brasil, que são muito eficientes nesse sentido, né? O Bolsa Família, ele é muito importante, inclusive fala-se num Bolsa Família global, né? Numa ajuda de custo mínima, né? Numa renda mínima para determinados setores da sociedade que não seriam abarcados pelo sistema. O próprio Yuval Harari ele menciona isso na sua trilogia, né? De que a sociedade tecnológica ela vai excluir profissões a tal ponto, de tal maneira que, enfim, essas profissões elas serão extintas, mas elas não serão novas profissões não surgirão com o mesmo, assim, com a mesma paridade. E aí, nesse sentido, uma das propostas que existe, estou falando no âmbito global, isso está sendo pensado globalmente, é um plano de renda mínima, para que você consiga fazer esse processo da distribuição das riquezas, né? Porque está cada vez mais se chegando à conclusão, e eu acredito piamente nisso, que o que faz a economia girar é o dinheiro no bolso das pessoas, né? Então você tem lá 200, 300, 400, 500 reais na mão de uma mãe, que geralmente são mães, e esse dinheiro vai lá para o cara da quitanda, vai para o cara da feira, vai para o cara que vai pagar a dívida de uma manicure, enfim, vai fomentar todo o núcleo relacionado à microeconomia, e isso vai desembocar na macroeconomia, numa diminuição das desigualdades. E neste sentido, a adesão, esse movimento, ele é muito bem-vindo, o movimento aí que está lutando pelo 13º salário para quem recebe BPC. Veja, a galera que recebe BPC é uma galera que você está englobando aí o BPC e a galera também que é a aposentadoria por invalidez, né? Enfim, o BPC ele se aplica também aos idosos, então tem toda uma fatia da sociedade que está numa gama numa área de risco econômica de muita fragilidade. E essa área de muita fragilidade, ela não consegue ser socorrida nem pelo governo, nem pelo Estado, que faz um péssimo trabalho, e muito menos pela iniciativa privada, que, enfim, a iniciativa privada tem sempre essa confusão, né? A função da iniciativa privada é lucrar, não tem nada de errado nisso. E a função do Estado é, enfim, criar regras, né? Para que esses conflitos de interesse, né? Os interesses dos empresários não se sobreponham, né? Os interesses do homem comum, né? O Estado deveria interferir como árbitro, né? Nesse sentido, né? Não é isso que a gente vê, mas deveria ser assim, né? Apenas a teoria política nos ensina isso, né? Então, mas infelizmente não é isso que acontece. Ocorre que nesta semana estes nossos amigos foram convidados para uma votação que aconteceria lá em Brasília, e esses caras eles foram recebidos com portas fechadas. Tem um vídeo aí que eu estou divulgando aí. Olha assim, tem galera, tem PCD, cadeirante, tem a galera a galera auditiva, enfim, cegos, enfim, todas as deficiências de modo geral estavam representadas, e cara, assim, portas fechadas, foi uma coisa absurda, assim, uma coisa. Inclusive nós tivemos contra-informação. Tem um vídeo que circulou aí, de um cara que se dizia lá, ele dava a entender que ele era pessoa com deficiência e que ele era representante, enfim, ele dizia que foram as próprias pessoas com deficiência que bagunçaram a coisa, ou seja, contra-informação dentro do nosso próprio meio. Garanto que esse cara não tinha deficiência nenhuma, mas enfim, para você ver como é que a coisa é baixa,
né? Eu achava que no nosso meio não haveria esse tipo de coisa. Você tem contra-informação dentro do nosso meio, né? É aquela coisa, né? Assim, essas práticas que estão virando comum agora aí, né? São práticas vulgares, né? Tipo, a culpa das queimadas é das ONGs, enfim, né? A coisa está nesse pé. Quando houverem assim novas mudanças aí nesse cenário, a gente vai acompanhar isso aqui o ano inteiro. Já é a terceira vez que eu falo, por exemplo, aqui no podcast de mobilidade urbana. Não será a última, e enfim, é a primeira vez que eu estou abordando também aqui a questão do BPC. Pretendo abordar isso sempre. Enfim, estou fechado com os caras, estamos junto. Abraço aí para toda a galera que recebe BPC, parceria aí, estamos junto até o fim. E quem é contrário não vai ter espaço aqui no canal, nem no blog e nem no podcast. Podcast. E vocês podem acompanhar esse podcast aí nas plataformas Cashbox, Spotify, iTunes, e algumas horas depois eu posto também no YouTube. Hoje, além de estar gravando aí com o Spreaker Studio, também estou utilizando um headset. Enfim, não estou curtindo muito não. Estamos procurando aí encontrar a melhor maneira de fazer isso. Se bem que hoje eu ia gravar no PC. O PC é mais profissional mesmo, né? Mas enfim, estamos adotando ainda a tese do smartphone, porque muita gente não tem um PC e tal. Enfim, a ideia também é incentivar a galera a fazer o seu próprio podcast, né? Enfim, né? Estamos aí em breve aí com mais vídeos abordando a questão do BPC. Vamos também retomar a questão do Linux esse mês, provavelmente do game acessível. Mas enfim, isso é papo aí mais pra frente. Obrigado aí pela paciência de sempre, por me acompanhar aí, pelas dicas, pelas críticas, enfim. Obrigado por tudo e nos vemos na próxima semana. Inclua-me podcast.